Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sejam bem-vindos. Esse é o nosso Doutores Respondem. Você sabe, né? Aqui as dúvidas enviadas para as nossas redes sociais são respondidas por especialistas do nosso comitê científico do Instituto Vencer o Câncer. A gente vai falar sobre os principais tipos de câncer ginecológico que correspondem a mais de 40% dos diagnósticos de câncer em mulheres de todo o Brasil. A cada ano surgem 30 mil novos casos, conforme os dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. A gente dividiu esse tema em duas partes. Na primeira, a gente já falou sobre o câncer de colo de útero e o câncer de ovário. Você pode, inclusive, conferir a conversa nas redes sociais do Instituto Vencer o Câncer. Pode recomendar o episódio para as pessoas que você acha que vão usar de forma muito proveitosa essa informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Então, hoje, no segundo episódio sobre esse tema, a gente vai falar sobre outros 3 tipos da doença: o câncer de endométrio, câncer de vulva e câncer de vagina. E quem vai conversar conosco, mais uma vez, a gente tem o prazer, a alegria, a satisfação de ter aqui o nosso doutor Fernando Maluf, que é oncologista clínico, diretor do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e também membro do comitê gestor do Hospital Albert Einstein. Ele também é presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o Grupo EVA, e um dos fundadores, com muito orgulho, do Instituto Vencer o Câncer. Bem-vindo, doutor Fernando Maluf. Tudo bem por aí? Oi, Fernando. É um grande prazer poder falar com você, agradecer todo o teu apoio que você dá para o Instituto, essa amizade de longa data, e vamos responder as perguntas das pessoas, vamos esclarecer as dúvidas, que é sempre algo muito importante. Eu falo que não tem nada mais importante, né, do que a informação para entender o nosso adversário e poder abatê-lo do melhor jeito. Informação também é remédio, né, doutor? E a primeira pergunta tem uma relação direta com tudo isso que a gente começou a falar aqui nessa abertura. A pergunta é essa: como saber se uma mulher está com algum tipo de câncer ginecológico? Então, são vários os sintomas, né, Fernando, que as pessoas podem ter. O câncer de colo de útero, os sintomas geralmente são dor na relação sexual, sangramento, que pode ter, principalmente depois também da relação sexual, algum grau de inchaço das pernas. Já no câncer do endométrio, que também faz parte do útero, então colo de útero e endométrio são as duas partes do útero como um todo, o sintoma mais importante do câncer de endométrio é um sangramento. E é importante entender que esse sangramento geralmente acontece, né, quando a mulher, né, ela é pós-menopausada, ou seja, o câncer de endométrio, diferente do colo de útero, ele acomete mulheres de mais idade, geralmente aquelas mulheres que pararam já de menstruar. Portanto, o primeiro sintoma do câncer de endométrio é um sangramento vaginal que você não confunde com a menstruação. Por quê? Porque aquela mulher não está mais menstruando regularmente, né? Então, esses são os sintomas mais importantes dos tumores uterinos. O colo de útero, sangramento depois da relação sexual, dor durante a relação sexual, algum desconforto pélvico, edema dos membros inferiores, e do câncer de endométrio, o sintoma mais comum é o sangramento vaginal pós-menopausa. E a gente também dá sequência a esse episódio falando sobre o câncer de endométrio, que o senhor está falando sobre ele aqui agora. Muita gente tem dúvidas sobre exatamente o que é o endométrio. O senhor falou de um sintoma importante, o sangramento, mesmo em um período em que ele já não é mais, não seria mais para ele acontecer, né, doutor? Exato, esse é o primeiro sintoma. Claro que tem outros sintomas quando o tumor vai avançando de modo mais importante, como também dor pélvica, alteração do hábito gastrointestinal, alteração da parte urinária, aumento de volume abdominal quando ele acaba se disseminando pela cavidade. Mas o sangramento vaginal pós-menopausa é o primeiro gatilho que faz levantar a suspeita de um tumor endometrial. Felizmente, né, diferente do câncer de ovário, o câncer de endométrio, grande parte das vezes, é diagnosticado precocemente.
E quando ele tem esse diagnóstico precoce feito, as chances de cura são acima de 90% a 95%. Muitas vezes com uma simples cirurgia, sem necessidade de nada mais complementar, né? A gente tem, por outro lado, outros casos que a doença já é mais avançada, ainda assim potencialmente curável, mas felizmente a maioria das mulheres tem um tumor precoce, porque o sangramento acaba sendo um sintoma relativamente precoce e levanta esse diagnóstico precoce de ser feito e o tratamento é relativamente simples com a cirurgia. E dentre os grandes avanços, a cirurgia hoje quase sempre é feita de um modo minimamente invasivo, ou por laparoscopia ou por cirurgia robótica. A outra questão também, que tem muitas dúvidas, é sobre a relação entre a obesidade e o câncer de endométrio. É muito importante falar que a obesidade, sim, é um fator de risco importante. Geralmente ela vem acompanhada do sedentarismo, das dietas ricas em gorduras, carboidratos, embutidos condimentados, dietas com alimentos ou bebidas artificiais. Mas também hipertensão e diabetes são outros fatores de risco para o câncer de endométrio, né? Existe talvez uma relação também com reposição hormonal, e esses então fazem o contexto maior. Diferente do câncer de ovário, a maioria dos cânceres de endométrio não tem uma relação tão frequente com a parte genética. Porém, alguns tumores têm. E a síndrome genética mais comumente associada ao câncer de endométrio chama-se síndrome de Lynch, que é uma síndrome que tem uma relação com câncer de endométrio e também câncer de intestino. A outra questão aqui, ainda sobre o câncer de endométrio, é com relação aos tratamentos. Como eles são feitos, doutor? Então, o tratamento, basicamente, quando a doença é precoce, é cirúrgico. Antigamente, a cirurgia era feita aberta, hoje ela é feita através, em grandes centros, as cirurgias minimamente invasivas, seja laparoscopia ou cirurgia robótica, em alguns dos poucos centros que tem essa estratégia disponível. Muitas vezes, nada mais precisa ser feito no pós-operatório, mas algumas vezes, dependendo das características da doença, existe uma necessidade de complementação com radioterapia, quimioterapia ou ambos. Por outro lado, na doença que volta no corpo, ou já é diagnosticada avançada desde o início, os tratamentos também avançaram. No passado, o tratamento era só quimioterápico, não tinha outra boa opção. Mais recentemente, para alguns tipos de tumores, a imunoterapia tem sido uma estratégia muito interessante. E quando o tumor falha, os primeiros tratamentos, foi recém-aprovado no Brasil, baseado num estudo muito importante de vários países do mundo, um tratamento que envolve imunoterapia e drogas orais que bloqueiam a vascularização do tumor. Portanto, mudamos muito o tratamento, mesmo na doença avançada, onde a gente passa só a quimioterapia como a única ferramenta, agora juntando drogas biológicas e também imunoterapia. Doutor, agora a gente passa para mais uma parte aqui do nosso episódio. A gente vai responder perguntas relacionadas ao câncer de vulva e câncer de vagina. São tipos comuns, doutor, de câncer? Tipos raros. Câncer de vulva tem uma relação não tão forte, mas tem também com HPV. É mais comum em mulheres, eventualmente, de mais idade, né? O tratamento acaba sendo cirúrgico. Eventualmente, tem que ser complementado com rádio e químio, ou nos casos que a doença já é muito avançada e a cirurgia seria mutilante, rádio e quimioterapia. Inclusive, nós devemos iniciar esse ano um estudo pioneiro com imunoterapia em pacientes com câncer de vulva, e se esse estudo for positivo, a gente talvez mude a realidade do tratamento desse câncer no mundo inteiro. Por outro lado, o câncer de vagina é um câncer ainda mais raro. É um câncer que não tem grandes fatores de risco, não tem uma relação com HPV, diferente do câncer do colo de útero e da própria vulva. Acontece ou pode acontecer em qualquer das idades, o tratamento é cirúrgico e as taxas de cura, em geral, são muito altas, necessitando, em algumas situações, também de complementação, além da cirurgia com radioterapia ou, eventualmente, radioquimioterapia. O doutor Fernando Maluf falou aí sobre a questão do HPV. No episódio anterior do Doutores Respondem, a gente falou bastante sobre isso, tem muita informação importante sobre o HPV, a sua relação com tipos de câncer, e você pode conferir lá no canal do YouTube do Doutores Respondem.
volte lá e confira esse episódio que está muito abrangente, muito informativo. Então, a gente está vendo aqui, tem uma pergunta aí sobre a diferença entre o tratamento de câncer de vulva e também de vagina. São diferenciados esses tratamentos, doutor? Sim, os dois fazem parte dos cânceres ginecológicos, mas o tipo da célula é diferente da vulva e da vagina, e a localização da vulva é diferente da vagina. Portanto, os tratamentos são completamente diferentes, né? E os tipos de abordagem cirúrgica também. Então, apesar de fazerem parte dos cânceres ginecológicos, os fatores de risco são diferentes, o comportamento biológico também, os tratamentos também são. Mas lembrando que, quando operável, o primeiro tratamento geralmente é a cirurgia para ambos os tumores. Que é uma pergunta para a gente encerrar esse episódio, uma pergunta muito abrangente, muito ampla, mas também com uma resposta muito importante do Dr. Fernando Maluf. Como prevenir o câncer ginecológico? O assunto que a gente está falando aqui há 2 episódios, e estamos batendo numa tecla muito importante da prevenção, doutor. 3 linhas. Primeira linha, exames regulares ginecológicos, incluindo o Papa Nicolau, particularmente para prevenir o câncer do colo de útero e o câncer de vulva e vagina. Segunda medida, vacinação contra o HPV, ideal a partir dos 9 aos 13 anos. Se não foi vacinada nessa idade, meninos e meninas, vacinar em idades maiores, mas lembrar que o impacto da vacina é menor quanto mais alta a idade, porque se aquela mulher contraiu o HPV, a vacina não limpa o HPV do corpo. Terceira medida, além dos exames preventivos, além da vacinação, exercício físico diário, manter o peso em ordem, dietas ricas em verduras, legumes, frutas, carnes magras, pobres em carnes vermelhas, em gorduras, em açúcares, condimentados, embutidos, alimentos e bebidas artificiais, evitar o cigarro e bebida alcoólica com moderação. E, por último, dentro desse contexto de estilo de vida, levar a vida com leveza, com suavidade, com alegria. Muito bem. E assim, com essa mensagem do Dr. Fernando Maluf, a gente chega ao fim de mais um episódio do Doutores Respondem. Quero agradecer enormemente a presença do Dr. Fernando Maluf e também a todos e todas que participaram, enviando as suas perguntas. E muito obrigado também a você que acompanhou toda essa nossa jornada nesses 2 episódios. Valeu, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer poder falar, Fernando, com você, e espero que essas informações tenham sido muito importantes, úteis para as pessoas que conhecem alguém com câncer ginecológico, seja um familiar, seja um conhecido, um amigo, até elas mesmas. E desejo, para quem está tratando um câncer ginecológico, né, ou qualquer outro tumor, um grande êxito, um grande sucesso no processo de cura. Valeu, pessoal. Até o próximo Doutores Respondem. Saúde!